O homem que perde a paciência não fica mais espontâneo, ele fica mais frágil. Me acompanha aqui nesse raciocínio. Pensa na última vez em que você explodiu por causa de alguma coisa pequena. O trânsito, alguém que te respondeu num tom que você não gostou, um barulho fora de hora que perturbou a sua concentração, e depois, naquela fração de segundo logo após a sua reação exagerada, você ficou sem entender de onde veio aquela explosão sua. Porque não era sobre o trânsito, não era sobre o tom de voz, não era sobre o barulho. Era alguma coisa que vinha acumulando aí dentro há mais tempo do que você percebeu. O homem irritável não é o homem forte que chegou no limite. Ele é o homem cujo sistema interno de regulação foi sendo corroído lentamente, silenciosamente, até que qualquer estímulo pequeno passou a custar mais do que ele consegue absorver. E nessa hora, quando você deveria acordar para o que de fato você deveria acordar, a cultura moderna vem e te oferece um monte de narrativas como justificativa. Estresse do trabalho, sobrecarga, o mundo que está muito acelerado, as relações que estão muito difíceis. Ok, tudo isso aí pode até ser verdade, mas nenhuma dessas explicações alcança o ponto central do problema. Porque a irritabilidade crônica do homem tem, em grande parte, um endereço biológico. Entre outras funções, a testosterona regula o seu limiar de tolerância ao estresse. Quando os níveis de testosterona estão adequados, seu sistema nervoso consegue processar as adversidades sem desabar emocionalmente. O homem absorve, processa e responde sem reagir com excessos. Mas quando os níveis de testosterona estão lá embaixo, esse amortecedor desaparece. O que antes era um desconforto absolutamente administrável vira um pavio de pólvora aceso. O que era só uma irritação passageira vira uma explosão de vários megatons. Assim como acontece com a natureza, a fisiologia ela é implacável. No livro O Corpo Guarda as Marcas, publicado em 2014, o autor Bessel van der Kolk mostrou com precisão como o sistema nervoso de um organismo sob estresse crônico perde progressivamente a capacidade de discriminar entre ameaça real e desconforto cotidiano. O corpo, que deveria responder apenas a perigos reais, ele começa a tratar qualquer atrito como se fosse uma emergência com risco de morte. E exatamente esse é o homem que vive irritado antes de ter um motivo para viver irritado. O homem que já acorda pesado, que chega em casa e qualquer coisa tira o equilíbrio dele. Esse cara não é exatamente um mau caráter. Esse cara, muito provavelmente, é um sistema funcionando sem os recursos que ele precisaria ter. E, a partir daí, o problema só piora. Porque o homem irritável começa a ser evitado. As pessoas ao redor aprendem a não trazer assuntos difíceis para ele. Os filhos aprendem a ler o humor dele antes de se aproximar. A mulher dele fica avaliando o quanto o clima está seguro ou não. E o homem vai se vendo progressivamente mais isolado num território que ele mesmo tornou hostil sem ter plena consciência do que ele estava fazendo. Esse isolamento aumenta o estresse aumenta o cortisol cronicamente alto inibe ainda mais a produção de testosterona. E o ciclo começa de novo, desde o início, ganhando uma turbina nova a cada volta. Não é uma espiral descendente de caráter, é uma espiral descendente de bioquímica. E o que o homem nesse ciclo geralmente faz? Ele tenta controlar o ambiente, ele tenta eliminar os estímulos, tenta se afastar das situações que disparam a sua reação exagerada, como se o problema estivesse lá fora. Não, o problema não está lá fora. Marco Aurélio escreveu nas Meditações uma coisa que continua exata 2000 anos depois. O homem que não consegue governar a si mesmo não consegue governar nada. E isso não é um julgamento moral, é uma observação objetiva sobre como o poder funciona, de dentro para fora, nunca ao contrário. O homem que perdeu o governo sobre si mesmo, ele não precisa de mais autocontrole, ele precisa entender por que o autocontrole ficou tão caro para ele. Será que o seu corpo perdeu os recursos biológicos para fazer esse trabalho? Porque um homem com um sistema hormonal funcionando dentro do ideal, ele não precisa se esforçar para ter paciência. Ele tem paciência justamente porque o sistema interno que produz paciência,
está com combustível suficiente para manter a paciência funcionando. Então, se você vive irritado, a pergunta justa e honesta que você tem que fazer a si mesmo não é o quanto você aguenta antes de explodir. A pergunta é: por que aguentar sem explodir ficou tão difícil? Eu poderia ter seguido qualquer caminho na medicina. Eu escolhi saúde masculina porque eu vi que era uma área onde os homens mais precisavam de atenção e onde eles menos recebiam. Existe uma diferença muito clara entre o homem que opera com o sistema hormonal funcionando bem e o homem que opera sem esse suporte. Quem já viveu os dois estados sabe exatamente do que eu estou falando. Meu trabalho é conduzir esse processo de otimização hormonal de forma completa e montar um plano bem individualizado. Se você quiser que eu cuide do seu caso, comenta consulta. Você vai receber no direct o contato WhatsApp da minha equipe. É por lá que você agenda. Comente consulta.